Para finalizar aqui com vocês, pessoal, eu vou conversar um pouquinho a respeito dos questionários. Os questionários aí, eles são bastante utilizados dentro do Moodle, né? Assim como outras atividades que a gente tem, os questionários eles permitem que a gente faça perguntas para os nossos alunos. Marcelo, mas então por que eu deveria utilizar os questionários? Porque os questionários eles são realmente mais adaptados, mais preparados para poder receber respostas dos estudantes. Então, eles funcionam como se fosse uma prova, como se fosse um teste, algo assim. E o questionário ele tem vários recursos ali que a gente vai poder utilizar. Então, como esse recurso dos questionários ele é bem extenso, então eu vou trabalhar ali com vocês com bastante calma, em etapas, né? Então essa aula de questionários ela vai ser um pouquinho mais longa, né? E quebrada aí em vários pedaços, né? Porque o questionário dá para a gente passar bastante tempo explorando eles. Então eu vou ser bem breve, porque afinal de contas as opções avançadas eu vou estar mostrando para vocês mais para frente, né? Aqui a intenção realmente é ser bem rápido para que aquela pessoa que queira aprender com rapidez o Moodle, a utilizar os recursos mais básicos dele, ela esteja preparada, ela esteja habilitada para isso, né? E depois a gente vai explorar realmente mais a fundo cada funcionalidade ali dentro do uso intermediário, do uso avançado dela. Então olha só, então aqui eu vou pegar aqui ao final, né, e vou adicionar mais um tópico aqui. Adicionei aqui mais uma seção. Eu vou colocar aqui então módulo final. Adicionei. E aqui então eu vou adicionar então uma atividade ou recurso. Selecionando atividades aqui, eu vou pegar então o questionário. Repetindo o que a gente fez ali no chat, vamos ver o que o questionário aqui ele fala a respeito dele para a gente. Olha só, uma atividade que permite criar e configurar questionários com questões de vários tipos, incluindo múltipla escolha, verdadeiro ou falso, correspondência, resposta curta, entre outras. O professor pode permitir que o questionário tenha várias tentativas, com questões embaralhadas ou selecionadas aleatoriamente, de uma categoria ou de um banco de questões. Então esse é um recurso bem legal, a gente consegue criar um banco de questões, tanto dentro do nosso curso ou tanto dentro do nosso Moodle, e a gente ir puxando questões ali aleatoriamente daquele banco. Cada tentativa é corrigida automaticamente, com exceção das questões dissertativas. O Moodle ainda não chegou nesse nível, né? Mas quem sabe um dia aí ele chegue. E a nota é registrada no livro de notas do curso. O professor pode escolher quando e se sugestões, comentários e respostas corretas são mostradas aos estudantes, né? Os comentários podem ser utilizados como provas de um curso, os questionários. Então, os questionários podem ser utilizados como prova em um curso, como pequenos testes para tarefas de leitura ou no final de um tópico, como prova de revisão, usando questões de provas anteriores, enviar comentários imediatos sobre o desempenho e para autoavaliação. Então, vou adicionar um questionário aqui. Então, vou colocar aqui questionário geral sobre Quentin Tarantino e seus filmes. Vou expandir tudo aqui. E aqui a gente tem a duração do questionário, né? Então o momento em que ele será aberto, o momento do encerramento dele, né? E o limite de tempo. Então quanto tempo o estudante ele vai ter para poder realizar o questionário. Então aqui se eu habilitar, eu posso colocar aqui minutos, horas, dias, semanas, né? Para o estudante concluir. E quando o tempo expirar, né, as tentativas abertas serão enviadas automaticamente. Então, se por alguma razão o estudante ele tiver deixado uma tentativa aberta, ele tiver respondido só metade ou não tiver completado o questionário, isso aqui vai ser enviado automaticamente. Existe um período de carência quando as tentativas abertas podem ser enviadas, mas não é possível modificar as questões respondidas. Então vai ser aberto ali um período de carência, né, para as tentativas poderem ser enviadas, mas não vai ser possível modificar as questões respondidas. E por último aqui, tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire ou elas não serão contabilizadas, ok? Então olha só, então se o tempo aqui expirar, né, a gente tem essas três opções aqui. Ou ela vai ser enviada automaticamente, né, ou não vai ser possível mais mudar as respostas que já foram lançadas, ou as tentativas elas deverão ser submetidas, sob pena de você perder tudo, né, do estudante ele perder tudo. Categoria de notas, né, então vou colocar aqui a nota para aprovação aqui, vou colocar 100, pode ser 100. Tentativas permitidas, né, então a gente tem aqui essas opções de 1 a 10 e ilimitado, vamos colocar 3 aqui. Método de avaliação, a gente tem aqui nota mais alta, nota média que vai pegar todas as avaliações que eu realizei, que vai pegar todos os questionários que eu realizei e vai fazer a média entre eles. Primeira tentativa,
e última tentativa. Layout, nova página para cada questão, ou então eu posso colocar várias questões aqui em uma página. Então, se eu quiser que cada página ela tenha 10 questões, eu venho aqui e marco. Vou deixar uma página para cada questão. Depois a gente pode mudar isso aqui no momento em que a gente começar a adicionar então as questões no nosso questionário. Então, comportamento da questão. Vamos ampliar aqui. Misturar entre as questões? Então, sim, né, a gente vai ali embaralhar então as questões. Como as questões se comportam? Então, eu tenho aqui feedback adiado e feedback imediato, modo adaptativo e outras opções aqui que depois a gente vai explorar elas no detalhe. Por enquanto, vamos deixar aqui no feedback adiado. E aí, cada tentativa se baseia na última. Se a gente marcar essa opção aqui como sim, né, a cada tentativa que o usuário realizar, que o estudante ele realizar, ela vai mostrar para ele então, né, as respostas realizadas na rodada anterior. Aqui a gente tem opções de revisão também que eu vou explorar com vocês mais para frente um pouquinho, tá bom? E aqui a aparência, né? Então como que isso vai ser mostrado? Então mostrar a fotografia do usuário. Então vamos manter aqui por enquanto nenhuma imagem, depois a gente trabalha isso. Casas decimais das notas, então vamos deixar 2 casas decimais, é o suficiente. Casas decimais das notas das questões, casas decimais nas notas da questão, né? Então a gente tem essas opções aqui. Então, de 0 até 7 casas decimais, e o mesmo que para as avaliações em geral, né? Então, ele pegou essa aqui. Necessário uso do Safe Exam Browser, essa opção aqui a gente explora mais para frente um pouquinho. Tá bom? Restrições extras nas tentativas. Então vamos supor que a gente queira permitir que o nosso estudante ele faça novas tentativas, né? Mas para isso a gente vai passar uma senha para ele, né? Para ele poder realizar isso. Então a gente pode colocar uma senha aqui e aí a partir daí o estudante ele vai precisar colocar essa senha, então que foi informada, para ele poder acessar as novas tentativas. Aqui mais para baixo a gente tem o feedback final. Então aqui a gente tem faixas aqui para a gente poder dar um feedback para o aluno. Então vamos supor que o aluno ele conseguiu obter 100% aqui de aproveitamento. Então vou adicionar um comentário aqui para ele. Parabéns, você foi excelente. E aqui no 0 aqui, você foi muito ruim, pode tentar de novo. E aqui a gente pode ainda adicionar novos campos de feedback. Né? E aí olha só, aqui ele já adicionou então 3 campos. Né? E aqui a gente vai colocar os limites da nota. Então olha só, aqui eu posso colocar então 80, aqui 60, aqui 40, aqui 20. Então de 0 a 20 aqui ele vai receber este feedback aqui, de 20 a 40 este aqui, 40 a 60 este, 60 a 80 este, e de 80 a 100 este feedback aqui. Então, o estudante ele vai receber uma mensagem personalizada dependendo do aproveitamento que ele teve dentro desse questionário. Eu posso adicionar mais e mais e mais quantos eu quiser. Ok? Conclusão da atividade. Então vamos marcar aqui, mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. Então o estudante deve visualizar a atividade para concluí-la. Vou marcar aqui, deve receber uma nota para concluir essa atividade. Vou colocar aqui que o número de máximo de tentativas é 1 mesmo. E aqui vamos exigir nota para aprovação e que todas as tentativas disponíveis estejam concluídas. Então essas opções aqui elas são autoexplicativas. A gente consegue compreender aqui como é que elas vão funcionar. É só de ler aqui. E se a gente ainda tiver uma dúvida, a gente pode clicar aqui na interrogaçãozinha e ver a descrição então dessa feature que a gente está colocando no nosso questionário. E aí então eu vou salvar e mostrar aqui. Então ele deu um errinho aqui. A nota para aprovação não pode ser maior do que o grau máximo possível, 10. Então vamos botar 10 aqui, tudo bem. Então vou descer aqui um pouquinho. Olha só aqui, ó. Que ele também não vai aceitar. Quer ver? Deixa eu tentar salvar aqui e mostrar. E aqui agora eu vou ter que modificar aqui então, esses valores. Então olha só. Então 100%. Limites da nota de retorno devem estar... Eu acho que faltou aqui foi a porcentagem. Vamos ver aqui. Salvar e mostrar. Ok. E aí, olha só. Aqui o que ele coloca para a gente aqui. Aqui todas as restrições que tem para poder concluir essa atividade. A gente tem tentativas permitidas 3, método de avaliação nota mais alta.
e nota para aprovação 10 de 10. A partir daqui, a gente vai editar o questionário, né? Então, com a edição do questionário, a gente vai passar a adicionar novas questões, então, ao nosso questionário. E aí a gente dá prosseguimento nisso na nossa próxima aula.